Mateus capítulo 14, versículos de 24 a 33. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender. Escute o que eu vou dizer para você. Ontem eu dizia, oração é movimento, que nos tira da paralisia. Movimento que nos movimenta e, consequente, nos tira de toda a acomodação. Quem está em verdadeira oração, orando e agindo, quem está orando e agindo, está se movimentando. Não me diga que você está aí parado sem fazer nada e diz que está em oração. Não está em oração. Em oração é quando você está orando e agindo, movendo. Quando nós saímos da nossa acomodação, nós saímos do porto da paralisia, da acomodação, e pegamos o nosso barco para avançar. É assim que acontece. Quando eu saio de qualquer acomodação profissional, financeira, emocional, familiar, no meu casamento, na minha vida profissional, no meu trabalho, na minha missão, sabe? Em tudo. Quando eu saio da acomodação, porque a tendência é essa, a gente se acomodar. Quando eu saio, eu pego o barco para avançar. Preste atenção no movimento natural que vai acontecer. Isso é natural, não é coisa do outro mundo, porque senão eu fico perguntando, por que é que eu estou passando por isso? Porque é natural de quem navega. É natural de quem está no mar, de quem está em movimento, em fluxo. O que, Geraldinho? O que é natural? É natural enfrentar ventos contrários, que agitarão o seu barco. Se o seu barco vive no porto, ele não enfrenta isso. Mas se o seu barco vive navegando, você vai se tornar experiente. Você deve se tornar especialista em enfrentar ventos contrários, que agitam o barco de um lado para o outro. Isso não pode ser o motivo de, meu Deus, e agora acabou. Meu Deus, e agora perdeu. Não. Deve ser motivo de aprendizado, de crescimento na minha vida. Uma coisa que eu quero dizer para você hoje, e isso queima assim muito forte no meu coração, e eu preciso dizer para você, pare de pensar que os mares vão se acalmar. A gente está o tempo inteiro, ei, a tempestade vai passar, os mares vão se acalmar. Eu refleti esses dias, pare de pensar que os mares vão se acalmar. Comece a aprender a velejar com ventos fortes. E isso é o que faz a diferença. Porque senão eu estou o tempo esperando, quando é que o mar vai se acalmar? Não, não é que vai se acalmar. É você que precisa aprender a velejar com ventos fortes. É você que precisa aprender a avançar na contrariedade. Quando você é contrariado, quando as coisas não são do jeito que você pensava. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Existe uma coisa chamada oposição. Oposição. Contrariedade. No dicionário fala que o que é contrariedade? É uma oposição entre duas coisas. É uma dificuldade, é um embaraço, é um obstáculo, é um descontentamento, aborrecimento, desgosto. Contrariedade é sinônimo de obstáculo, contratempo e dificuldade. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Ei, se tua barca saiu do porto, se você saiu da acomodação, se prepare que longe da terra, vai ser agitada pelas ondas e você vai enfrentar contrariedades. E está tudo bem. Está tudo bem, vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai ter embaraço, obstáculo, descontentamento, aborrecimento, desgosto. E é tudo natural de quem navega. É tudo natural de quem está avançando. Ei, e esse é o movimento. Geraldinho, por que eu comecei a orar e agir, começou a surgir isso? Porque é natural de quem cresce, é natural de quem prospera, é natural de quem avança, é natural de quem navega. Essa série se chama Ordem de Batalha. Sabe por que você está aqui? Para ser mais que vencedor.
Sabe por que você está aqui? Para ser preparado para a vitória. Você está aqui para receber uma bênção de vitória. E a bênção de vitória não é algo que cai sobre ti. Caiu uma bênção de vitória sobre mim, não. A bênção de vitória é algo que eu conquisto através da oração, do orar, do agir, do orar. É conquistado. A bênção de vitória eu conquisto, a bênção de vitória. Qual é a finalidade da contrariedade? É fazer você voltar com o seu barco para o porto da acomodação. Por que alguém te contraria? Contraria, né? Por que alguém te contraria? Para quê? Para que você retroceda. Perceba, a contrariedade vem para você retroceder, para você paralisar, para você voltar. A finalidade da contrariedade é que você volte com o seu barco para o porto da acomodação. Por isso que o vento contrário, ele vem quando? Ele não vem quando você está parado, ele vem quando o barco já está longe da terra. A barca, porém, já longe da terra, se fosse lá pertinho, escute, se fosse lá pertinho, era só longe da terra. Era agitada pelas ondas. Então, é bem simples. Quando eu saio da acomodação, presta atenção no movimento. Está aqui, porto, na minha acomodação. Eu não sei, todo mundo tem o seu porto de acomodação. Aí eu começo a sair. Quando eu me distancio, vem o vento contrário. O que é que eu faço? Eu tenho duas opções. Eu aprendo a navegar com contrariedades, com ventos fortes, com tempestades, ou eu volto. Você chegou no ponto que ou vai ou volta. A escolha é sua. Por isso que eu falo que é tão importante a gente aprender, em vez de ficar pedindo para a tempestade acalmar, para o mar acalmar, eu preciso aprender a navegar em tempos difíceis. Isso aqui é muito forte. Comece a aprender a velejar com ventos fortes. Não fique só pedindo, Senhor, acalma o mar. Não, Senhor, me ensina a velejar em tempos fortes, em ventos contrários. Por isso, o vento contrário, quando o barco já está longe, ele está dizendo, vai, aprende a avançar, aprende a navegar em tempos difíceis, aprende a navegar com a contrariedade. Poxa, é a palavra que vem para ti. Não se entregue ao medo nesse momento. Sabe o que acontece quando a gente está enfrentando ventos contrários? Acontece o que aconteceu com os apóstolos. Versículo 25. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Percebeu? O que aconteceu com esses ventos contrários? Quando você se entrega ao medo, você fica negativo, por isso não se entrega ao medo. Quando você se entrega ao medo, você fica negativo, você só enxerga problemas, você só enxerga defeitos, você só enxerga dificuldade. Presta atenção, olha, o medo faz você ficar negativo. Quando você fica assim negativo, você só enxerga problemas, só enxerga defeitos, só enxerga dificuldade. E isso é um problema gravíssimo. Ficando assim, você vai correr um sério risco. Risco de quê, Geraldinho? Risco de perder oportunidades. Porque se você está com medo e você fica negativo, você só enxerga os problemas. Mas era um monte de oportunidade, exatamente, mas você só vê a dificuldade. Quando você está negativo, você não vê a oportunidade, você vê a dificuldade. E a oportunidade é assim. Ela vem e passa. É igual a graça. A graça que passa, não volta. Pode vir outra, mas aquela passou. A graça deste momento é de agora. Ou você aproveita, ou perdeu. Então, quer dizer, a oportunidade de agora também é assim. Quantas pessoas dizem, eu perdi a oportunidade de comprar isso, eu perdi a oportunidade de montar esse negócio. Quantas pessoas eu escuto lamentando, dizendo isso, eu perdi uma grande oportunidade. Por quê? Porque eu tive medo. A maioria das pessoas que vêm dizer para mim que perderam uma grande oportunidade na vida profissional, na vida financeira, ou até no seu casamento, perderam porque tiveram medo. Medo. Sim. E eu vou dizer para você, às vezes você vê uma grande oportunidade que pode mudar a sua vida, mas você está tão negativo que você nem percebe. Você vai perder pessoas. Se você continuar com medo, você vai perder pessoas. Por quê? Porque você só vê os defeitos dela.
Você só vê os defeitos, você não vê qualidade, você está tão negativo, está com tanto medo que você só vê, mais isso, mais aquilo, mais a minha esposa isso, mais o meu filho, mais aquela pessoa que é amigo, meu colaborador isso, aquilo. E aí eu vou dizer para você que está aqui, cuidado. Você só vê defeitos, você vai perder pessoas que são caras para você. Você vai perder negócios, você vai perder oportunidades, porque eu tenho medo, e se der errado? E se der certo? Mas você só pergunta assim, se der errado. Sabe o que é isso? Medo. O medo. Tem medo, perde negócios, perde oportunidade. Assim aconteceu com os discípulos que ficaram com medo. Eles estavam numa tempestade. Qual era a solução? Jesus. Só Deus na causa, a gente diz, não é assim que fala? Só Deus na causa. Pois pronto, Deus chegou diante deles. E aí? Eles não viram Deus? Eles não viram Jesus? Eles viram o quê? Um fantasma. Entendeu? Você começa a ver fantasma onde tem solução. Você fica com medo de Jesus, que era a solução. Por isso eu te digo, ei, combatente, não tenha medo. Versículo 27. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Coragem não é ausência de medo. Geraldinho, mas eu tenho medo, e agora? O que é que Jesus diz? Ele responde, coragem, sou eu, não tenhais medo. Pega isso aqui. Mas Geraldinho, mas eu tenho medo. Sim, é normal. Sentir medo é normal, se entregar ao medo é onde está o problema. A coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentá-lo. Enfrente os seus medos. Enfrente os seus medos. Como é que eu enfrento o meu medo, Geraldinho? Tá com medo? Vai com medo de tudo. Pedro estava com medo? Estava. Pedro é exatamente o exemplo da frase que eu digo, tá com medo? Vai com medo de tudo? Foi inspirado nessa palavra de Pedro, nessa passagem. Para quem não sabia essa frase, tá com medo, vai com medo de tudo, veio de Pedro. Pedro estava com medo. E ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas. Pedro foi, e foi com medo. Mas foi. Pedro foi com medo e tudo. E ele teve uma graça especial. Preste atenção. Todo mundo que vai com medo de tudo vai receber uma graça especial. A coragem vai te levar a experimentar coisas extraordinárias. Pedro viveu o que os outros não viveram. Ninguém, nenhum dos outros apóstolos caminhou sobre as águas. Caminhou? Tem algum relato? Nenhum caminhou sobre as águas. Só quem? Pedro. Me arrepia. E é porque Pedro estava com medo. Preste atenção, amado. Coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentar este medo. E isso vai fazer você viver coisas extraordinárias, como Pedro viveu. É isso. Mas, versículo 30, quando sentiu o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Lembre-se que você sempre vai ter medo de novo. Pois sempre teremos novos ventos contrários. Por que Pedro ficou com medo de novo? Hein? Porque ele sentiu uma nova rajada de ventos contrários. Olha o versículo 30. Mas quando sentiu o vento, presta atenção. E aí, Geraldinho, quer dizer que eu venci essa, está resolvido? Não. Vai ter de novo ventos contrários. Mas aí onde está a diferença? A nossa confiança não está na nossa força, na nossa inteligência. A nossa confiança e esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Isso faz toda a diferença, porque a nossa fé mata o medo e vai vencer todas as vezes. Basta clamar como Pedro, Senhor, salva-me! Ele te segura pela mão hoje, acalma a tua tempestade e te levanta. Você que está sofrendo contrariedades, diga assim, Senhor, salva-me. Fale forte, diga, Senhor, salva-me. E o Senhor agora estende a mão, pega você, igual pegou na mão de Pedro, e acalma toda a tempestade. E te diz hoje, aprende a navegar com ventos contrários. Aprenda a navegar com ventos contrários, porque eu estarei contigo. É o Senhor que diz, eu estou contigo nesse barco. Esse barco jamais irá afundar.
Amém.